Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tática Didática. Meu nome é André e o vídeo de hoje é sobre a Recopa Sul-Americana entre Palmeiras e Atlético Paranaense, campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana de 2021. Vamos falar um pouco sobre o que esperar desse primeiro jogo, mando do Atlético, jogo em Curitiba, como as equipes estão se preparando para essa partida, como elas vêm jogando e o que a gente pode esperar de variações táticas e opções dos treinadores, beleza? Antes de mais nada, peço para você dar seu like no vídeo para ajudar a fortalecer nosso trabalho, para você comentar o que você achou sobre o que você acha que vai acontecer no jogo e também para você se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os nossos vídeos, beleza? Então, após a vinheta, vamos falar sobre o jogo. Vamos começar aqui com o time da casa, primeiro, o Atlético Paranaense, que tem uma mudança significativa, né, para o Atlético da temporada passada. O Atlético campeão da Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino e finalista da Copa do Brasil, jogava com uma linha de 5, né, com 3 zagueiros, e a princípio, nesse início de 2022, isso se alterou para um 4-3-3, uma linha de 4 aqui na frente. O Atlético é um time um pouco difícil de se analisar no início da temporada, porque eles jogam muito poucos jogos do estadual com o time titular, né, com o time principal. Inclusive, alguns anos atrás, né, os anos anteriores, eles jogavam praticamente com todos os jogadores da equipe sub-20, sub-23. Esse ano eles mudaram um pouco, ao que parece, então alguns jogos eles estão com o time principal. Por enquanto, eles fizeram 2 jogos, né, contra o Rio Branco e contra o Coritiba, clássico Atletiba. Esses 2 jogos eles fizeram com o time principal e utilizaram essa formação de 4-3-3. Os zagueiros Pedro Henrique e Thiago Heleno, os laterais Abner e Marcinho, não teve mudanças aqui, né, em termos de nome. Eric como primeiro volante e 2 meio-campistas que não são armadores, mas também não são volantes que só marcam, né? São jogadores que chegam à área adversária. O Matheus Fernandes, que é do Palmeiras, está emprestado ao Atlético, e o Léo Cittadini. E 3 jogadores aqui na frente, o Pablo, que está de volta ao Atlético, depois de uma passagem bem fraca pelo São Paulo, mas volta ao Atlético, onde ele teve uma passagem super positiva, é um time que ele se sente mais confortável, né? Então a tendência é que ele demonstre um futebol melhor do que ele apresentou pelo São Paulo Futebol Clube. E os pontas, né, os atacantes pelos lados, que eu acho que essa é a maior dúvida que eu vejo do Atlético hoje. Tem o Davi Terans e o Carlos Eduardo. O Alberto Valentim, nesses 2 jogos que eu falei, ele utilizou o Davi Araújo e o Reinaldo, que são 2 jogadores da base do Atlético, são 2 jogadores bem jovens, né? Mas como é uma final, é um jogo mais pesado contra um adversário forte, eu acredito que ele vai utilizar jogadores um pouco mais experientes aqui. E tem o Marlos também. O Marlos fez uma carreira muito vitoriosa no Shakhtar Donetsk e voltou esse ano agora para o Brasil, para o Atlético, mas ainda não foi utilizado, ainda não jogou pelo Furacão. E como já faz um certo tempo que ele não joga, eu não acredito que ele comece de titular. Pode ser que entre durante o jogo, seja uma opção, mas não acredito que seja o titular. Então, essa é, a princípio, o esquema tático do Atlético. O Atlético gosta muito de atacar pelos lados, fazer triangulações com seus laterais avançando bastante. Então, com o Marcinho, o ponta aqui pela direita, e o Matheus Fernandes, que avança bastante. Então, aqui há uma triangulação, e desse lado também o Léo Cittadini é um jogador que avança, que faz associações e que sabe jogar, sabe chegar na área. Então, eu acho que essa é a principal forma de ataque do Atlético, de fazer triangulações, associações pelo lado, tentar criar superioridade numérica e utilizar a força dos seus alas, dos seus laterais, né? O Abner é um jogador que cruza muito bem, né? Tem uma capacidade de dar assistência, de encontrar bons passes e fazer assistências. Então, um jogador que chega bem na linha de fundo, é forte fisicamente.
O Marcinho, ele é um jogador mais agudo, talvez não tenha tanto essa capacidade de cruzamento, capacidade física, mas é um jogador que tem um certo drible, um certo recurso técnico para chegar. Inclusive, o Atlético gosta de, na saída de jogo também, espetar o Marcinho aqui, né? Então, às vezes, até foi uma saída com 3 zagueiros, né? Utilizando o Abner aqui na saída, o Eric como primeiro volante, e o Matheus Fernandes até cobrindo um pouco mais, caindo um pouco para a direita, para cobrir esse avanço do Marcinho aqui de início, e espetando bastante o lateral direito do Furacão para conseguir avançar pelos lados. Então, acho que essa é uma preocupação que o Palmeiras vai ter. O jogo pelo lado do Atlético, a marcação aqui, acompanhar bastante esses meio-campistas do Atlético quando eles chegarem no campo de ataque, porque eles vão chegar, e essa é uma responsabilidade que o Palmeiras vai ter no aspecto defensivo. Acho que é a principal. O Pablo é um jogador que boa capacidade física, um jogador alto, né? E tem um certo recurso técnico que acabou sendo um pouco escondido no São Paulo pela fase ruim que ele viveu, mas é um jogador que consegue segurar a bola, prender a bola, né? Então a bola chega nele pelo alto, ele consegue reter ela, ganhar por cima. Então pode ser utilizado um jogo mais direto com ele aqui para fazer esse jogo de aéreo, para ganhar a segunda bola. E essa acho que é as características principais do Atlético. Tem o Terans, que é um jogador que eu gosto muito, que ele não é tanto um ponta, ele joga mais pelo meio, cai pelo meio como um armador, finaliza bem, faz bastante gol. É um jogador que eu gosto bastante, acho bastante perigoso, talvez o mais perigoso do Atlético, na minha opinião. Agora vamos falar um pouco do Palmeiras, como pode se encaixar aqui nesse esquema do Atlético. Então, eu coloquei a formação aqui do Palmeiras, basicamente no mesmo estilo que jogou a mesma formação que jogou contra o Santo André. O Palmeiras também é um time complicado de você fazer prognósticos, porque o Abel Ferreira muda muito a equipe, e nesse 2022 ele está mudando bastante, utilizando muitas estratégias, muitas formações táticas diferentes. Então, o Palmeiras vai ter algumas mudanças forçadas, né? Então, não vai ter a dupla de zaga titular. O Luan está machucado e o Gustavo Gomes está com Covid, ambos estão fora. Então, aqui eu já acho que o Palmeiras, além do aspecto defensivo, ele também perde na construção de jogo, né? Principalmente sem o Luan. E o Murilo tem uma boa capacidade de passe, mas não tão boa igual a do Luan. Então, se o Atlético talvez pressionar mais a saída de bola do Palmeiras, o Palmeiras vai ter dificuldade de fazer esse jogo pelo chão, jogo construído pelo chão. E também, pelo que foi noticiado por alguns jornalistas que cobrem o Palmeiras, o Gustavo Scarpa é outro que não deve jogar. Ele se lesionou na reta final da prorrogação contra o Chelsea e desde então não atuou mais, né? Então deve ficar de fora pelo que foi noticiado. Então aqui eu acredito que o Palmeiras vai jogar na mesma formação que jogou contra o Santo André. E eu vejo como uma formação que faz sentido. E eu vou explicar por quê. Primeiramente, o aspecto do meio de campo na superioridade numérica. Então, o Veiga, muitos falam que ele jogou como falso 9 contra o Santo André. O Abel, na entrevista, falou que ele não jogou como falso 9, ele jogou na posição dele. E, de fato, o Veiga jogou como ele sempre joga, vindo aqui para o meio, jogando, fazendo o time jogar, ajudando a saída de bola. Não é um jogador que jogava aqui entre os zagueiros e vinha pelo meio. Não. Basicamente, ele sempre jogou, né, o jogo inteiro aqui pelo meio do campo. E eu acho que isso gera uma capacidade de associações aqui pelo Palmeiras. Outra coisa que eu não falei, já tinha esquecido de falar, é a possível volta do Zé Rafael, né? E aí, se ele voltar mesmo no time titular, deve sair ou o Jailson ou o Atuesta, se for essa formação. Eu acredito que entra no lugar do Atuesta, porque o Zé Rafael tem uma pegada mais forte de marcação, né? E o Jailson é um jogador que chega mais aqui, ele utiliza mais esse espaço, ele ataca mais o espaço na hora de ataque do Palmeiras. Então ele tem mais essa capacidade do que o Atuesta. Então por isso que eu vejo mais sentido deixar o Jailson do que deixar o Atuesta. Então, voltando ao que eu estava falando sobre a superioridade numérica, a gente pode ver que o Zé Rafael vai ter o embate entre o Matheus Fernandes, o Veiga vai ser perseguido pelo Eric, o Léo Cittadini vai pegar o Jailson e vai sobrar, teoricamente, o Danilo. Obviamente não vai ser tão fácil, pode vir um Pablo aqui,
um outro jogador fechar aqui, né, o Terans ou o Carlos Eduardo, né, fechar mais o espaço, mas eu acho que o Palmeiras pode encontrar espaços, encontrar brechas com esse jogador teoricamente a mais no meio de campo, né? A questão matemática, são 4 jogadores contra 3. E outra questão que eu acho interessante é esse vazio que fica aqui entre os zagueiros do Atlético. Porque Pedro Henrique e principalmente o Thiago Heleno são jogadores de muita capacidade física. O Thiago Heleno é um ótimo zagueiro, mas eu vejo ele com mais dificuldade se ele não tiver um jogador de referência aqui para ele pegar. Então, por exemplo, se o Dudu cair por aqui e ele tiver que pegar o Dudu e abrir esse espaço nas costas da defesa dele aqui para um Rony avançar, para um Veiga avançar, ou até para o Jailson avançar, eu acho que ele pode se complicar um pouco na hora de ter essa tomada de decisão de quando sair para caçar e quando ficar, porque ele não vai ter esse jogador de referência aqui para marcar. Então, acho que essa é uma característica interessante que o Palmeiras pode utilizar, de utilizar esses espaços. E isso é algo que o Palmeiras vem fazendo bem desde 2021, de atacar os espaços. O Rony, quando ele joga como centroavante, ele faz muito movimento de dentro para fora, né? Então, ele por dentro, quando joga como centroavante, o Abel falou isso na última entrevista também, ele faz esse movimento aqui, de se movimentar para fora, puxa o zagueiro para acompanhar e abre um espaço aqui, né? O Palmeiras fez muitos gols assim, quando o Rony abre esse espaço, outros jogadores que vêm de trás aproveitam, né? Então, e agora o Abel falou que quer o Rony fazendo o movimento inverso, quando ele joga mais aberto, como ele jogou com o Santo André, fazer esse movimento de fora para dentro, então utilizar bastante esse espaço entre o zagueiro e o lateral, utilizar esse espaço, talvez que o Dudu puxa aqui, que o Thiago Heleno saia para caçar alguém, para marcar alguém, utilizar esse espaço, né? Pode ser que o Rony consiga fazer isso. Então, eu acho que o Palmeiras, como não tem um centroavante de alto nível de qualidade, como não vai ter o Scarpa também para jogar no 4-2-3-1 ou no 5-3-2, eu acho que essa é uma característica interessante, uma formação interessante que o Abel Ferreira pode utilizar para tentar quebrar, para desmontar essa linha de defesa do Atlético Paranaense, utilizar bastante os espaços aqui nas costas dos volantes, seja pelos lados, seja aqui pelo meio. Então, é um espaço que o Atlético às vezes dá, né, entre as linhas, nas costas do volante, na frente da zaga. Então, o Palmeiras, com movimentação, sabendo, tá bem sincronizado, pode conseguir utilizar esses espaços. Obviamente, o Abel pode surpreender a todos, ele já cansou de fazer isso, de fazer formações que ninguém esperava. Então, por exemplo, ele pode colocar um terceiro zagueiro, jogar com uma linha de 5 aqui, com Renan, Murilo e Kusevich, e avançar bastante, liberar, né, os seus 2 alas. Aí, no caso, sairia o Jailson, provavelmente, jogaria Danilo e Zé Rafael, e o Rony talvez mais centralizado, o Veiga um pouco mais para o lado. O Palmeiras poderia utilizar essa formação com 3 zagueiros. Eu acho difícil, porque o Renan não vem sendo utilizado. Também não vejo sentido o Palmeiras utilizar essa linha de 5 para marcar esse ataque do Atlético com 3 atacantes. Né? Não acho que tenha necessidade de ter 5 jogadores para 3. Então, acho que faz mais sentido ter uma linha de 4 defensores. Mas é uma possibilidade. Ele também pode colocar um jogador de velocidade, utilizar o Rony como centroavante, Dudu pelo lado, um Veiga pelo meio, e um jogador de velocidade pelo lado, um Veron ou Wesley pelo lado esquerdo, e utilizar bastante a movimentação deles, a velocidade desses jogadores. Mas eu não acho tão provável, até porque o Wesley e Veron não vem em grande fase, não vem jogando tão bem assim, né? Então, mas há inúmeras possibilidades que o Palmeiras pode fazer para tentar surpreender essa defesa do Atlético Paranaense. Essas são questões mais táticas, né, que eu coloquei para vocês. Obviamente tem as estratégias, como as equipes vão se comportar no jogo, se elas vão ser mais ofensivas ou ficar mais atrás esperando. O Palmeiras vem utilizando uma estratégia de
tentar atacar mais, né, pressionar mais a saída de bola, então avançar suas linhas e tentar recuperar a bola no campo de ataque, fazendo algumas armadilhas para gerar o erro de passe do adversário. Então, o Abel vem utilizando muito isso, principalmente quando enfrenta equipes de um nível um pouco inferior, né? E, obviamente, acho que com todo respeito ao Atlético, acho que o Atlético é inferior tecnicamente ao Palmeiras, então não vai me surpreender se o Abel tentar agredir mais a saída de bola do Atlético e tentar forçar alguns erros. O Atlético errou muitas bolas assim contra o Galo, né? Contra o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. E os zagueiros do Atlético Paranaense também não são zagueiros tão qualificados com a bola no pé. O primeiro volante, o Eric, também não é um grande jogador de saída de bola, então o Palmeiras pode tentar pressionar para tentar roubar a bola ali. O Atlético Paranaense, se a gente lembrar, na final da Sul-Americana, foi um time mais precavido, ficou mais atrás e tentou sair mais em contra-ataques. E eu acho que pode ser assim também, o Atlético talvez não atacar tanto o Palmeiras, esperar um pouco mais e tentar recuperar a bola e atacar em transição. É algo que o Valentim utiliza bastante nas equipes dele, beleza? Então é isso, pessoal. Dê seu like no vídeo, ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber os nossos conteúdos. Vamos fazer uma análise pós-jogo, né? Depois da partida, a gente vai fazer uma análise para ver se algo do que eu falei aqui realmente aconteceu na partida e analisar o que de fato ocorreu. Então, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Um forte abraço a todos.